Olá pessoal, no vídeo de hoje pela primeira vez eu vou usar o PowerPoint. Isso tem um porquê, é porque agora é uma derivação extremamente longa e realmente para fazer na mão eu seria bem complicado. Então todos os anos realmente eu passo um PowerPoint, mas eu comprimi ele o máximo possível para ficar bem rápido, tá? Então segura aí que dá certo. Ó, a primeira coisa que a gente vai estudar vai ser a instabilidade de estruturas deformáveis. A gente sempre estava com elementos indeformáveis e a gente vai ver isso daí do ponto de vista de análise matricial, ou como eu estava mostrando para vocês, meta-rigidez. Primeira coisa, né? Eu tirei toda essa derivação desse livro do Shen, que está aqui do seu lado direito. É um livro muito bom que trata sobre estabilidade estrutural. E você vai seguir exatamente o que é a derivação que ele mostra lá. Então, a primeira coisa, considere que você tem uma viga e essa viga tem um carregamento axial e também tem momento A e momento B aqui. Então, notem que uma vez que esse momento A e esse momento B são diferentes, vai surgir aqui uma reação nesse apoio e neste apoio, um binário para equilibrar esse teu elemento, tudo bem? Primeira coisa, né? Eu pego e volto naquela viga e faço um corte. E neste corte eu tenho aqui um comprimento x. Essa tua reação ela vai ficar MA mais MB sobre L, para que a tua estrutura esteja em equilíbrio. E a primeira coisa que eu vou fazer é saber, num ponto qualquer desta minha viga, qual seria o momento. Então, esse ponto qualquer, eu vou pegar esse ponto vermelho aqui e ver qual que é o momento que eu tenho aqui. Então, ó, começamos aqui. Primeira coisa, rotação no sentido horário, MA. E depois eu tenho P vezes o braço de alavanca Y, também vai entrar aqui. E finalmente, no sentido anti-horário, eu tenho essa reação do apoio, que é MA mais MB sobre L, vezes esse comprimento X. Isso vai dar qual é o momento em qualquer seção dessa tua viga, ou seja, eu deixei tudo em função do teu comprimento X e também dessa distância Y aqui. Muito bem. Uma vez que você tem isso, você pode se lembrar das suas aulas de resistência de materiais, onde o professor mostrou para você que a curvatura, ou seja, y ao quadrado, y sendo a função de deslocamento, perpendicular ao eixo, é igual ao momento dividido por I. Bom, se isso é verdade, eu posso colocar aqui no lugar de m, eu posso colocar o momento que eu havia encontrado anteriormente, no slide anterior, e com isso eu tenho a seguinte relação. Notem que eu posso pegar e simplificar essa apresentação dizendo que k² é P sobre I. Então aqui, ó, se eu tivesse dividido todo mundo por aí, isso daqui seria k². Então é assim que vai ficar. Muito bem. Essa daqui vai ser a equação com a qual eu vou estar trabalhando para fazer a derivação. Veja aqui, essa equação, repito ela aqui, ela é uma equação diferencial ordinária, ela possui uma solução particular e uma solução ordinária. Aqui estão elas. Sabendo-se que nessa solução, ou seja, y é a solução dessa tua equação, né? Eu preciso ainda definir quem que é A e quem que é B. Como que eu faço isso? Utilizando condição de contorno. Primeiro é o seguinte, quando você está no início da tua viga, ou seja, o teu x é igual a zero, o teu deslocamento é zero. Quando você está no final da tua viga, também você tem um apoio lá, deslocamento é zero. Para respeitar isso, o A vai ser esse caminhão aqui e o B esse valor. Bom, substituindo, nós temos que y é essa super equação aqui. Muito bem, posso ainda pegar e derivar, porque a derivada é o giro, isso vai ser bem útil para mim. E daí eu tenho aqui a derivada, levando em consideração essas funções trigonométricas. Voltando aqui, então aqui eu tinha mostrado para vocês, ó, momento, momento e os tetas. Bem, se eu tenho essa relação, isso daqui a gente chama de matriz de flexibilidade. Lembrem-se que a nossa apresentação, quando eu tenho matriz de rigidez, é o quê? É força-momento é igual a uma matriz vezes um deslocamento ou uma rotação.
Então, se eu pegar e, aliás, aqui está o FI11, 12, são esses valores gigantescos aqui, tá? Mas se eu pegar e inverter essa matriz, o que acontece é que eu encontro a matriz de rigidez que a gente já está acostumado a trabalhar. Uma vez tendo essa matriz de rigidez, então, eu posso chamar esses termos aqui, em vez de ser a inversa da deflexibilidade, eu vou pegar e chamar esses termos de C11, C12, C22, assim por diante. Onde esses valores são esses resultados aqui. Veja bem, se eu pegar e olhar isso daqui de forma expandida, a gente pode escrever então que o MA, então na verdade o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui, ó, MA é igual C1 vezes θA. C1 vezes θA. E MA, C1 vezes θB. Só que eu posso pegar e dar uma ajudinha aqui, colocando E sobre L para fora, e chamar isso daqui do que a gente chama SII, SIJ, que eu chamo de funções de unidade. Notem que nesse gráfico aqui, o que eu ploto para você? Eu ploto aqui em X, eu estou plotando o carregamento, é uma variável que na verdade ela depende do carregamento axial. E aqui, qual que vai ser o valor para essas funções SI, SJ e assim por diante. Então, ó, pontilhado é quando eu tenho tração. Tudo bem. Agora, olha só, quando eu tenho compressão, ela pega e vai mudando de acordo com o carregamento. Isso daqui ó, é uma relação entre o carregamento aplicado e o carregamento crítico elástico, PE. Tá? Então isso é muito importante. Veja que se eu estou colocando um carregamento que está próximo do carregamento crítico, aqui dizer que é uma reta até que dá para fazer assumir isso daí, não seria tão problemático. Mas a gente tem outras formas de fazer isso daí também. Bom, vendo que eu também preciso levar em consideração o carregamento P. E nós sabemos que o carregamento P é proporcional à rigidez axial, dividido pelo comprimento, vezes o deslocamento axial. Eu posso colocar isso em uma forma matricial, então agora eu tenho não só MA e MB, eu também tenho P, e daí com isso eu saio com uma nova matriz. Veja aqui, eu tenho agora a relação entre todas as forças externas, que é MA, MB e P, e aqui eu tenho rotações e deslocamentos. Muito bem, agora faz sentido eu pegar e colocar na nomenclatura que a gente tá acostumado. Então aqui, ó, R1 é a força no eixo 1, R2 é a força no eixo 2, R3 está aqui. Notem que o autor Shen, desse livro, ele não usa a regra mão direita que nem a gente vai usar. Então, vocês vão ver que mais para frente eu vou encontrar qual que é a matriz de Dess, mas eu vou ter que pegar e inverter o sinal de alguns termos para corrigir essa convenção que ele utilizou. Mas por enquanto vamos seguir exatamente como o Shen fez. Então, ó, a primeira coisa, se eu quero saber quem que é R1, R1 é P. Quem que é o meu R2? Bom, R2 é a reação vertical aqui, que é MA mais MB sobre L. Só que na verdade já está para baixo, então aparece aqui um negativo. R3 é o momento MA. Tudo bem, MA. Do outro lado, né, eu tenho R4 menos P, porque ele está contrário. Tenho o R6 e também tenho o R5. Então, R5 é essa reação vertical aqui, MA mais MB, que está para cima. Então, isso daqui eu posso também colocar no formato matricial todas essas relações que eu acabei de apresentar. E ela fica dessa forma. E o que está acontecendo é o seguinte, ainda faltam as relações cinemáticas, porque eu resolvi para você quem que é esses R's, agora falta D1, D2, D3 e assim por diante. Mas não tem nenhum problema. Então, se eu quero saber quem que é esse deslocamento, ele nada mais é do D4 menos o D1. E ele está negativo aqui só por causa do sentido. Se eu quero saber DA, θA, desculpa, é a rotação aqui. No entanto, eu também levo em consideração que o D5 e o D2 eles podem não estar alinhados, então ainda tem mais um incremento aqui. θB
a mesma coisa. É o D6, que é a rotação aqui, mais esse incremento que pode ter por eles não estarem alinhados. Então, num formato matricial, eu tenho essa apresentação. Então, ó, basicamente, se eu pego aqui E, vai ser 1 vezes D1, e daí depois eu tenho menos 1 vezes D4. Muito bem. O que está acontecendo é que eu apresentei para você uma matriz que traz a relação entre todas as forças e momentos externos e PMA-MB. Eu também trouxe para você qual que é a relação entre PMA-MB e deslocamento axial, θA e θB. E daí depois eu falei para você, para relacionar E, θA, θB com deslocamento no eixo global, D1, D2, D3, D4, D5, D6, você pode usar isso daqui. Então o que está acontecendo? Eu consigo chegar nisso? Eu consigo chegar nisso. E eu eu faço o produto de todos esses termos e eu chego no que eu chamo de matriz KNS. Então esse NS quer dizer non-sway. Sway é fora do prumo. Aliás, non-sway quer dizer que está fora do prumo. Então isso aqui eu estou imaginando que ele está perfeitamente alinhado. No entanto, ou seja, que o carregamento P ele vai de um lado para o outro só gerando o normal, né? No entanto, ainda preciso considerar a parte em que eu levo em consideração que existe esse fora do prumo, né? Então, o sway. E é a próxima coisa que a gente vai fazer. Veja que aqui está essa matriz, o produto de todos aqueles termos, geraria essa matriz aqui para vocês, tá? Bom, agora ainda preciso levar em consideração a questão do sway. Então, sway, como eu disse para vocês, é quando não estão alinhados. Portanto, eu tenho um delta aqui, que é D2 menos D5. Então, o que é que vai acontecer? O meu P, antigamente, ele estava aqui, ó, alinhado ou alinhado. Agora não. E daí gera essas duas reações aqui, esse binário, para equilibrar o meu sistema. Bom, o que vai acontecer? Mais uma vez, matricialmente, eu consigo colocar isso daí. Então, eu consigo mostrar que a relação entre o teu carregamento e o teu deslocamento é dada por essa matriz aqui. De tal forma que agora você tem uma matriz que ela vem uma parcela de non-sway, a outra de sway, ou seja, uma fora do prumo e outra no prumo, né? Para chegarmos na relação geral, basta que eu soma essas duas matrizes e também soma os vetores, né? Então, essa matriz ela fica com a seguinte apresentação. Então, essa daqui é a matriz sem fazer qualquer tipo de aproximação. No entanto, felizmente, da mesma forma que nos exemplos de conservação de energia eu usava a expansão de Taylor, eu também posso usar a expansão de Taylor para definir esses valores, porque SI e SJ, lembra que isso aqui é uma equação enorme ainda, né? Então isso aqui é muito maior do que está sendo apresentado aqui. Eu posso usar a expansão de Taylor. A expansão de Taylor eu fico nessa apresentação que é muito mais bacana. Então essa apresentação, na verdade, veja que aqui apareceu a matriz de rigidez que você já está acostumado a ver, lá de método da rigidez. Eu chamo essa matriz de KE, ou seja, matriz de rigidez elástica. E aqui está aparecendo a matriz de rigidez geométrica. Uma coisa que é bem bacana é o seguinte, essa matriz ela só tem elementos, ou seja, todas as células aqui, elas dependem simplesmente da geometria. Eu acho isso daí bem interessante. E essa parcela aqui, matriz de rigidez geométrica, vai ser extremamente importante para o estudo que nós vamos fazer agora. Como eu disse lá no começo, o autor Chen ele usou uma sequência um pouquinho diferente dos graus de liberdade que nós temos utilizado, que é a regra da mão direita, e portanto a tua matriz ela vai ficar um pouquinho diferente para é só uma questão de sinais mesmo. Tá? Então a matriz que você vai ver no teu formulário, essa aqui é a matriz de rigidez elástica, a última matriz que você vai ver no teu formulário é essa daqui, a matriz de rigidez geométrica, que nas próximas aulas nós vamos entender como utilizar essas matrizes para fazer a análise matricial de estabilidade
de corpos deformáveis. Muito obrigado pela atenção.